Tudo bem, pessoal? Meu nome é Vinícius Reis, eu sou aluno do último semestre de graduação de terapia ocupacional e hoje nós vamos falar sobre fratura de metacarpo. E bom, pessoal, o caso clínico que eu escolhi foi o caso clínico do Pedro. O Pedro é um atleta olímpico de taekwondo que tem uma lesão no quarto metacarpo por conta de um treino que ele estava fazendo, sem luvas nesse caso, e aí durante um soco que ele desferiu, ele acabou lesionando a região medial do metacarpo, ok? O Pedro teve que passar por uma cirurgia, ele colocou uma placa e mais 4 pinos. A intenção, para falar sobre o caso clínico do Pedro, é que é um paciente que não teve a recomendação de fazer um acompanhamento fisioterapêutico, um acompanhamento na reabilitação física, e ele teve sérios prejuízos por conta disso na sua recuperação, foi bem mais demorada, bem mais prolongada. Eu trouxe um caso clínico externo para a gente falar sobre a fratura de metacarpo e sobre o processo de reabilitação física como um todo. A fratura de metacarpo, especialmente a fratura que se dá no quinto metacarpo, ela é também conhecida como a lesão do boxer ou do boxeador. É uma lesão muito comum em atletas de alto rendimento e pessoas que praticam esportes e lutas, mas é claro, não é a única maneira que a gente tem de fraturar e de lesionar o metacarpo, tá? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as indicações que existem para esse tipo de lesão, as preocupações e precauções que a gente deve ter e como se dá a reabilitação de mão nesse tipo de lesão, para que a gente possa entender hoje qual é o papel do terapeuta ocupacional em específico na lesão e na fratura de metacarpo. Para começar, então, a gente precisa entender um pouco da anatomia da mão, especificamente da anatomia óssea, que é o lugar onde acontece o princípio da lesão, da fratura de metacarpo, né? A fratura óssea não é a única maneira de lesionar, de machucar esses metacarpos. A gente também tem luxações metacarpofalangianas, a gente pode ter luxações carpo-metacarpais, mas hoje em especial nós vamos falar sobre essa lesão, sobre essa fratura óssea que ocorre geralmente nessa região, quando a gente tem algum tipo de força que é colocada sobre as nossas mãos, mais comumente nessa posição de soco. Então eu estou falando aqui de primeiro o quarto metacarpo. Para a gente entender essas divisões é muito simples. A nossa mão ela tem essa divisão. Aqui embaixo nós temos o que a gente conhece por carpo, que é formado por 8 ossos diferentes. A gente tem a região das falanges, que são essas aqui de cima, as falanges proximal, medial e distal, são assim que elas são conhecidas. E nós temos aqui entre o carpo e as falanges o que nós conhecemos por metacarpo. Metacarpo é formado por 5 ossos considerados ossos longos, tá certo? E esses metacarpos são divididos por números mesmos. Metacarpos, né? O primeiro metacarpo, a gente começa essa contagem sempre a partir do polegar e a gente vai classificando e subindo esses metacarpos em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto a partir daqui, beleza? Para entender isso também a gente precisa compreender um pouco da formação dos próprios ossos do metacarpo. Como eu disse para vocês, o metacarpo ele é um osso considerado longo, e por ser um osso considerado longo, ele tem, como a maioria dos ossos do corpo que tem essa classificação, uma divisão por cabeça, corpo e base, tá certo? Geralmente essa é a nossa divisão e a classificação que a gente dá para essa divisão do corpo. Dentro disso nós temos também, dentro das classificações de lesão, uma outra nomenclatura usada para se referir aos lugares que mais comumente a gente vai encontrar essa lesão. Então, além da gente falar sobre lesão na base do metacarpo, além da gente comentar sobre lesões na cabeça do metacarpo, quando a gente tem uma lesão nesse corpo longo aqui do metacarpo, a gente diz que nós temos uma lesão de diáfise, chamada de diáfise, ok? Que é a parte do corpo longo aqui. Além da lesão na cabeça, nós temos aqui um espaço de achatamento entre a cabeça e a diáfise, que é conhecido como colo. Para além disso, obviamente, as nossas mãos não são formadas apenas por ossos, mas também musculaturas e tendões, além dos nervos, veias e outras coisas que a gente encontra
dentro desse tipo de lesão, é muito comum que a gente encontre outras lesões que precisam ser tratadas no meio do caminho. Então, se um osso quebra, especialmente se essa lesão ela é uma lesão grave, é uma lesão que gera muitas das vezes até mesmo uma lesão de fratura exposta, no geral o tratamento é cirúrgico. E por que é tão importante citar isso? Porque as musculaturas da mão e as musculaturas e os tendões da mão também são parte essencial do nosso processo de reabilitação. Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos a formação fisiológica e anatômica da mão, já sabemos quais são os ossos que formam os tendões e os músculos que protegem esses ossos, a gente precisa entender então quais são os tipos de prejuízos que esse tipo de lesão, que esse tipo de fratura gera para o paciente em questão que nós vamos atender, que é a parte essencial desse vídeo. Em muitos dos casos, nós vamos estar trabalhando com pacientes que acabaram de sair de uma situação pós-operatória. E se a gente está trabalhando com pacientes de pós-operatório, não é só com o movimento, com o cinésio, não é só com a terapia de movimento que a gente vai estar preocupado. A gente tem que lidar com muitas outras coisas. E esse cuidado geralmente começa logo na pele, tá ok? Se esse paciente acabou de fazer uma cirurgia, esse paciente tem uma cicatriz. E essa cicatriz também é tratada pelo profissional da terapia de mão, pelo terapeuta ocupacional responsável por aquele caso. Outra preocupação que o terapeuta ocupacional precisa ter é em relação à aderência daquela cicatriz, daquela operação com a pele do paciente. Eu preciso que essa pele se regenere por completo para que a gente não tenha uma aderência muito considerável e temos outras complicações, inclusive na mobilidade, especialmente porque aquela pele está em constante regeneração e ela precisa permitir com que o membro se movimente normalmente. Então existe todo um trabalho de manipulação daquela região para que não haja aderência muito significativa. Entendido isso, a gente precisa entender agora quais são as questões associadas a essa lesão que são importantes para nós enquanto terapeutas ocupacionais. Primeiro de tudo é a gente entender quais são as regiões afetadas por esse tipo de lesão, tá certo? Cada região que for afetada vai gerar um tipo diferente de complicações pós-fratura para esse paciente, tá certo? Mas no geral, essa preocupação tem que ser relacionada ao tipo de reconstrução que foi feita, aos tipos de limitações que esse paciente possui, a dor que está gerando e proporcionando ao paciente por conta desse tipo de fratura e principalmente quais são os prognósticos, quais são os riscos associados ao tipo de exercício que a gente vai começar a introduzir para esse paciente. Porque no geral, esse tipo de fratura vai gerar dois principais fatores que são alvos da reabilitação, são os fatores de amplitude e força. São as duas principais perdas desse paciente. Então, uma vez que esse paciente teve essa lesão na fratura, vai acontecer um inchaço local, como proteção do próprio corpo. Depois que essa mão for restabelecida, ela vai passar muito tempo imobilizada. E para a gente imobilizar essa parte metacarpal que não tem articulação, não existe articulação nos metacarpos, a gente naturalmente precisa imobilizar a mão como um todo. Então as metacarpofalangianas fazem parte desta imobilização, é natural. E muitas das vezes as nossas metacarpais também ficam imobilizadas. Muitas não, né? Na maioria esmagadora das vezes aí acontece, tá? Então quando esse paciente sai dessa imobilização, sai desse pós-operatório, uma outra preocupação que existe a respeito disso é se essas outras articulações não ficaram lesadas por conta da imobilização da fratura ou da operação que foi feita naquele paciente, tá certo? Quando a gente volta então agora para a reabilitação em si, as preocupações que a gente tem agora é fazer com que esse paciente volte a movimentar essa mão da maneira mais satisfatória possível. E aqui entra um outro
uma outra questão delicada a respeito do terapeuta de mão, que é a sensibilidade e o cuidado que esse terapeuta tem que ter em se manter numa linha tênue entre não deixar o paciente desesperançoso e nem deixar o paciente de maneira utópica e esperançoso demais a respeito do prognóstico que essa mão tem. Então o terapeuta nunca pode se colocar nesse lugar de dizer: você nunca mais vai mexer a mão dessa forma, você nunca mais vai voltar a mexer a mão, e nem pode também ser a pessoa que vai dizer assim: não se preocupa não, daqui a pouco essa mão está zerada, vai voltar 100%. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é, dentro dos recursos que a gente tem, dentro do ambiente que a gente tem, dentro das atividades que a gente propõe para esse paciente, ajudá-lo a ter uma recuperação o mais satisfatória possível, tá certo? Agora sim, vamos para as nossas atividades e práticas direcionadas à recuperação da lesão e da fratura de metacarpo. A massa e a tela terapêutica são dois dos principais recursos utilizados na reabilitação de mão, que garantem o ganho na flexão e na extensão de metacarpo. Os exercícios ao fundo nós podemos ver duas utilizações dessa massa e dessa tela para os exercícios de ganho de extensão. E logo em seguida nós vamos observar como os mesmos aparelhos podem ser utilizados para o ganho de flexão de metacarpo. Vale ressaltar que tanto a massa quanto a tela possuem diferentes resistências que podem ser aumentadas de acordo com a progressão de ganho de força, flexibilidade e mobilidade do paciente ao decorrer de todo o processo terapêutico. Além desses exercícios, o ganho de força também é essencial durante esse processo terapêutico. E acima nós temos dois instrumentos que utilizamos durante esse processo. São eles o Digiflex, à direita, o aparelho amarelo, e o Hand Help, ambos também com alteração e mudança de tensão. Como eu falei para vocês, as nossas duas principais preocupações, além da preservação dos tecidos, uma recuperação saudável da cicatriz do ambiente local, é recuperar a amplitude de movimento, tá? Tanto em flexão quanto em extensão, para que a musculatura da mão desse paciente e esses tendões voltem a executar as suas funções motoras essenciais. E isso é um trabalho completo. Tudo isso faz parte, inclusive as musculaturas, né, da nossa parte radioulnar também trabalham nesse processo. Quando a gente fala desse padrão flexor, dessa preensão palmar, existe todo um grupo de musculaturas envolvidos para isso. Mas se esse paciente possui uma lesão no metacarpo, ainda que esse músculo não tenha sido lesado, existe uma insegurança, uma cinesiofobia, uma preocupação e, é claro, uma dor que vai impedir esse paciente muitas das vezes de retornar esse movimento completo. Se a gente tem uma lesão, por exemplo, aqui na cabeça do metacarpo, você vai observar que esse paciente muitas das vezes vai perder esse movimento completo, é onde a gente precisa tomar todo cuidado para entender até onde a nossa interferência, a nossa manipulação e a nossa mobilização não vai gerar prejuízo a esse pós-cirúrgico do paciente, tá certo? E para isso existe uma análise caso a caso para entender, interpretar e reconhecer o nível e o tipo de prejuízo que aquele paciente teve, tá certo? Então, além desses exercícios, a gente também trabalha com as mobilizações, também trabalha ajudando esse paciente a reconquistar essa mobilidade de maneira passiva, onde a gente vai trabalhar nessas mobilizações e nessas manipulações, tá certo? E a longo prazo é uma lesão que, no geral, a gente consegue recuperar consideráveis partes desse movimento, dessa funcionalidade a partir da terapia de mão. Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais a respeito dessa incidência tão comum dentro da terapia de mão. Para aqueles que têm vontade e desejo de trabalhar com reabilitação física e mais especificamente aí na área de membros superiores, nós estamos hoje muito bem abastecidos nesse nosso mercado aqui em Brasília, especialmente falando aqui da nossa clínica, dessa clínica Recuperar, que nos recebeu tão bem, tem excelentes profissionais, uma equipe formada majoritariamente por terapeutas ocupacionais que tem aí uma excelente atuação nessa área de reabilitação de mão. Um grande abraço, fique com Deus!